Pronto. A ver, está gravando? Sim. Sim. Então, nós vamos dar início ao segundo webinar do Conselho Latino-Americano, da INSEA, né, de 2024. Então, hoje nós temos dois palestrantes, né, e a gente considerou que é muito importante essa perspectiva latino-americana, né, que a gente traz, né, para esses nossos encontros, né? Então a gente abre para as pessoas participarem e depois isso fica gravado para que todas as outras pessoas interessadas que não puderam participar nesse horário possam ter acesso às falas, né, dos palestrantes. Então hoje nós temos dois convidados muito especiais, né? Então, em primeiro lugar, falará o professor Daniel Cara, né, do Brasil. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e ele é muito conhecido pelo seu trabalho de defesa, né, dos direitos pela educação. Ele foi premiado com o Prêmio Darcy Ribeiro em 2015 pela Câmara dos Deputados em nome do Congresso Nacional. E ele foi, né, um dos 22 coordenadores do grupo temático de educação e da oficina de transição do governo Lula-Alckmin, né? Foi uma transição importante, né? Que a gente tinha muitas coisas para conquistar. Então, a gente vai receber também, com muita honra, aqui a professora Maria de Los Angeles, que é conhecida como Tiki González, né, da Argentina, que é dramaturga, ela tem uma extensa produção teatral como atriz, é diretora, é autora de mais de 30 obras, e é professora de atuação, direção e pedagogia teatral, tanto em escolas de teatro que são públicas e privadas, e tem uma carreira universitária e cursos de graduação e pós-graduação. Então, são dois convidados, né? E a gente vai agora, eles terão meia hora de fala para que a gente, depois, no final, possa ter um debate com as pessoas que estão aqui participando, tá? Então, Daniel, a palavra está com você e eu vou te avisar, a gente está começando com um pouquinho de atraso, eu vou te avisar quando a gente tiver a 5 minutos, né, do término da sua fala, tá ok? Pode ser? Tá ótimo, vamos lá. Bom, tá bom o som para vocês? Tá ótimo. Sim. Tá, eu peço desculpas que teve algum problema aqui no meu computador e aí a gente só conseguiu conectar aqui pelo celular mesmo, então a imagem fica um pouco distorcida aí, mas tudo bem, vamos em frente. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Rosa, que fez um convite tão gentil e foi tão solícita, simpática aqui na possibilidade de eu participar desse evento do INSEA. Dizer que eu estou muito feliz, que é muito mais difícil falar para um grupo tão qualificado quando a gente não tem um tema, então é um desafio que vocês trazem, que a gente precisa, de fato, inclusive, utilizar em outros momentos, porque faz com que a gente pense também sobre a nossa trajetória, o que a gente vem debatendo, e eleja o tema que a gente considera mais estratégico, discutir com esse grupo que é tão qualificado. A minha ideia aqui, eu não consigo me desvincular da realidade concreta política do Brasil, até porque não é um problema só brasileiro, é um problema global. A gente enfrentou no dia de ontem mais uma etapa na tramitação do novo ensino médio no Brasil, que faz parte de um conjunto de reformas educacionais que, na prática, limitam, inclusive, aquilo que vem sendo protocolado, reiterado, mais fortalecido no âmbito dos organismos internacionais, que também sofrem pressão em sentido contrário. Eu daria para dizer que os mecanismos e os organismos internacionais eles são dúbios, tanto o sistema das Nações Unidas como um todo, em especial a Unesco, quando trata do direito à educação, né, que é não tenho dúvida de que a Unesco é o que mais avança, mas também ela se sente pressionada. Fui delegado brasileiro do Fórum Mundial de Educação da Coreia do Sul, em Incheon, em 2015, e vi isso muito de perto, a Unesco pressionada por um caminho
mas na prática é quem, de fato, dentro dos organismos internacionais, é quem tem defendido o direito à educação com mais, ao longo do tempo, né, com mais vigor, mas que existe uma preocupação de ordem econômica muito mobilizada pelo OCDE, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e também por outros organismos internacionais, tanto mecanismos de ordem financeira como FMI, Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, como suas subsidiárias estratégicas, no caso da educação, o Global Partnership for Education, que é o GPE, que tem desempenhado um papel importante. E qual que é o tema que eu quero abordar aqui? O Brasil viveu uma reforma do ensino médio em 2017, que conclui em 2017, começa em 2016, que reorienta a organização do ensino médio. O ensino médio é a nossa etapa terminativa da educação básica, é a última fase da educação secundária no Brasil, falando em termos internacionais, para cooperativo, com possibilidade de comparação internacional. E o fato é que um dos temas que foram atacados é exatamente o ensino de artes, né? O trabalho relacionado a artes que foi bastante secundarizado junto com filosofia, sociologia e disciplinas que compõem o que nós chamamos no Brasil, agora mais recentemente, de formação geral básica. E é Daniel, interessante observar... Daniel, só um minutinho, desculpa te interromper, porque as pessoas estão pedindo para você falar um pouquinho mais devagar, porque é Ah, outra claro. disputa. Eles também vão ter que falar despacio para nós. Tá ótimo, tá ótimo. Eu poderia tentar falar em portunhol, mas ficaria muito constrangedor aqui. Eu tenho um portunhol bastante avançado, mas ficaria constrangedor. Minha família tem várias pessoas que são hispanofalantes. Vou falar mais devagar, então. Vou tentar falar mais. É um esforço para mim, eu confesso. Mas, de qualquer modo, o que ocorre? A reforma do ensino médio que foi implementada no Brasil, ela visa reestruturar a educação brasileira a partir da etapa terminativa, mas a ideia é passar também essa lógica para as outras etapas da educação básica, inclusive o ensino fundamental, até mesmo a fase de alfabetização, num objetivo de redução curricular e retira e ataca concretamente aquilo que foge do que é mensurável e mensurado nas avaliações de larga escala, em especial no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, e assustadoramente a gente conseguiu problematizar o tema da reforma do ensino médio, algumas mudanças, voltou no dia de ontem, fica consolidada a volta das artes para o currículo obrigatório do ensino médio, isso é uma conquista importante, mas, e aí é importante chamar a atenção desse problema, de uma forma secundarizada e não mais central. Nunca foi central na prática, mas que pelo menos não tinha uma clareza legal de que se torna secundarizado e na prática tudo aquilo que foge a matemática, a língua portuguesa e um pouquinho de ciências, bem pouquinho de ciências, fica secundarizado a partir da forma confusa e índice, uma forma confusa e escorregadia com que é feita a legislação no Brasil. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui, nessa nossa conversa, é que essa estratégia não é uma estratégia que se coloca apenas no Brasil. É uma estratégia que perpassa uma articulação global, em que, numa análise bastante detalhada, e não tem, nesse sentido, não teria problema se fosse, mas não tem nenhum aspecto ideológico, a não ser um aspecto de observação científica, é uma análise que indiscutivelmente perpassa dois fenômenos globais, um que é o estabelecimento do pensamento único
na estruturação político-econômica dos países, que é o pensamento e as estratégias de gestão escolar e educacional pautadas no neoliberalismo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas uma outra questão que também é bastante grave, que é a ascensão da extrema-direita, que tem um prazer, não se trata de prazer, na verdade, mas tem como objetivo estrutural, que é inclusive prazeroso a execução desse objetivo estrutural para eles, que é o ataque a tudo aquilo que foge de uma formação acrítica. Sem dúvida nenhuma, o ensino de arte passa essencialmente pela consolidação de uma formação crítica. Então, o que nós podemos perceber e que é impressionante observar é que essas reformas que são propostas no mundo todo, que fazem parte de um receituário, de um comportamento estruturado dos sistemas de ensino ao redor do mundo, especialmente promovidos pela OCDE, e vejam, são organismos de ordem econômica. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela surge na Europa para a construção do Plano Marshall. Ela nasce keynesiana, inclusive, dedicada à implementação do estado de bem-estar social. Na virada da década de 70, da vitória do neoliberalismo sobre o estado de bem-estar social, ela se estabelece como uma organização de caráter neoliberal, que é exatamente a mesma história do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, dos outros organismos internacionais. O que é curioso observar é que esses organismos eles acabam constituindo todo um ecossistema que, inclusive, vai afirmar o que deve e o que não deve ser ensinado como prioridade para a educação. E aqui não se trata de falar sobre o que deve ou não deve ser ensinado em termos curriculares, em sentido pedagógico, mas se trata de dizer aquilo que de fato vai importar para os processos econômicos. Em um mundo que a gente precisa sempre chamar a atenção e afirmar com bastante clareza, em um mundo que, pelo menos em relação à sua base ocidental, é sempre bom lembrar que nós latino-americanos não somos ocidentais, nós somos latino-americanos. Eu, particularmente, tenho orgulho disso. Não tenho nenhum problema, eu tenho o maior prazer em dizer que eu sou latino-americano, mas seria, ainda que a nossa base, parte da nossa base, né? Porque no caso brasileiro também é africana, também é indígena e tem uma grande contribuição de imigrantes. Ainda que parte da nossa base seja uma base europeia, portanto ocidental, porque o Ocidente, na minha visão geopolítica, é um mundo circunscrito aos países anglófonos, a União Europeia e, curiosamente, o Japão, que fica numa posição intermediária, que já não é mais Ásia, mas também não é Ocidente, de qualquer maneira, tem uma aliança estratégica com o Ocidente. Países anglófonos do Norte, sempre é bom lembrar. Então, estou falando de Reino Unido, Irlanda, que é a União Europeia, então está mais União Europeia do que anglófono, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. O Ocidente se limita a esses países, mas a União Europeia em aliança estratégica com o Japão. Mas vejam, a OCDE solicita e incentiva, o Banco Mundial também, uma política de educação para um mundo que se desindustrializa, um mundo ocidental que se desindustrializa, e que é uma política de educação que passa, portanto, a ser desvinculada de um projeto de desenvolvimento econômico que também já não cabe mais no século XXI. Porque se a gente reproduzisse o modelo de desenvolvimento da década de 45 a 70, que estabelece o estado de bem-estar social para os países ocidentais ou do norte, e que tem sólidas raízes de estado de bem-estar social em alguns países do sul, como, por exemplo, a Argentina, como, por exemplo, o Brasil, com a Era Vargas, etc. A verdade dura e crua é que esse modelo de desenvolvimento ele se torna insustentável. Então, a educação que é promovida é uma educação que não tem enlace com o projeto econômico, e, curiosamente, os países
da OCDE não são aqueles que estão tendo o melhor desempenho no PISA, que é promovido pelo próprio organismo. Os países que têm melhor desempenho são exatamente os asiáticos, que estruturalmente têm um projeto de educação vinculado com o seu projeto de desenvolvimento. Se existe um fato concreto hoje no planejamento educacional global, é que a Ásia vincula educação, ciência e tecnologia ao seu projeto de desenvolvimento. Porém, existe um fator aí que a gente não pode deixar de chamar atenção em termos de pensamento crítico. Os países asiáticos, eles estão, é uma outra matriz, né? Mas eles estão tão mobilizados por um projeto de desenvolvimento que se estrutura fortemente na construção de ciência, tecnologia, inovação, elites pensantes, etc. Mas esses países, pelo menos daquilo que eu tenho observado em relação aos currículos, eles não abdicam, por exemplo, de pensamento crítico pautado em artes. Algo que os países ocidentais e seus satélites, como nós latino-americanos, especialmente os satélites, têm tido uma iniciativa de redução do papel do ensino de artes, do ensino de filosofia, do ensino de sociologia, no caso brasileiro, e de educação física nas escolas. É como se, de fato, aquela ideia agora eu me esqueço o nome da música do Pink Floyd, mas que aquele clipe que os alunos entram, eles têm um rosto, eles têm uma identidade, estão sentados em carteiras de escolas, e elas entram dentro de uma máquina e que saem da máquina desfigurados, todos padronizados. E essa realidade está sendo concretamente implementada. Bom, qual é o interesse do neoliberalismo e qual é o interesse da extrema-direita em realizar esse projeto? Primeiro, a gente sempre tem que ter a tranquilidade de perceber que a extrema-direita ela é efetivamente uma estratégia de afirmação do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Se a gente tentar aqui fazer uma tradução, uma conceitualização em pouquíssimas palavras, a gente poderia tomar como referência tanto a escola francesa, que é inaugurada em termos de análise crítica ao neoliberalismo pelo Foucault, na sua biopolítica, e pelo Bourdieu, com algumas aproximações e muitas divergências, né? Mas aproximações muito estruturais, que são muito sólidas. Esse debate avança na formulação de dois autores que são importantes, que não têm a mesma envergadura teórica do Foucault e do Bourdieu, pelo menos na minha avaliação, que são o Christian Laval e o Pierre Dardot, que avançam na análise do neoliberalismo. Então, essa é a escola francesa. Daria para a gente falar da escola weberiana com Davis, tem até escolas durkheimianas, né, que são relevantes, mas a outra escola mais reconhecida é a escola marxista, e para ambas as escolas é possível sintetizar o neoliberalismo como uma forma de organização da sociedade a partir de princípios e valores mobilizados por uma racionalidade econômica, em que se determina e se naturaliza as regras do mercado como regras de organização da sociedade. Veja, isso é muito diferente dos liberais, porque nem para o Adam Smith, nem para o John Stuart Mill, nem para o Alfred Marshall, para falar de liberais clássicos, Alfred Marshall já fazendo uma transição para uma escola neoclássica, né? Avançando em relação às teses clássicas, mas para nenhum deles o mercado deve organizar a sociedade. O mercado ele deve ser livre naquilo que interessa que ele seja livre. O laissez-faire, a mão invisível, ela deve existir aonde é preciso que ela exista. Mas a sociedade não pode, em última análise, ser privatizada. Ainda que eles defendam teses que acabem gerando essa forma de pensamento, não era o que eles defendiam. Pegar na Riqueza das Nações do Adam Smith, vocês vão ficar
impressionados, somente no livro 4, de observar que eles têm uma preocupação. O Adam Smith ele ficou obsessivo em dizer que a educação deve libertar os homens do processo compartimentado e asfixiante da divisão do trabalho. A especialização na linha de montagem, ela é benéfica para a produção, mas ela mata a alma humana. E ele é contrário a essa perspectiva. O Alfred Marshall e o John Stuart Mill são ainda mais enfáticos nesse problema, a partir do próprio Adam Smith. Qual que é a questão que eu quero trazer para vocês? É que, na ordem do neoliberalismo, o pensamento crítico, ele é o pensamento livre, o pensamento crítico, a emancipação de mulheres e homens, aquilo que o Paulo Freire emana de mensagem e que é melhor traduzido pelo professor Hernani na introdução mais clássica do Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, de que cada homem e cada mulher deve ter a condição de falar e de expressar e de escrever a sua própria palavra, ou seja, deve não só se emancipar, mas deve imprimir a sua existência na história, ou seja, deve construir sua própria história, deve expressar a construção dessa própria história. Isso é absolutamente antissistêmico diante, né, da pressão do neoliberalismo. E o neoliberalismo ele tem alternativas, tanto de ordem estruturalmente neoliberal, que eu chamo de neoliberalismo comedido, que é aquele que ele se estabelece, mas tem vergonha de se afirmar, que vai existir na reforma do ensino médio do Brasil, mas que vai existir nas políticas de educação que começam a ser enfrentadas pela população argentina no governo do Javier Milei, que vai existir na afirmação das políticas de educação no contexto uruguaio com o Paul, que vai, enfim, que vai se afirmar na, na política ultraliberal de educação anterior a Geringonça, em Portugal, enfim, para falar de países que têm laços mais próximos, que vai se afirmar em diversas políticas educacionais que tentam ser implementadas na Espanha e que recebem resistência, e está estabelecida efetivamente nos Estados Unidos, mas esse neoliberalismo comedido, ele busca desestruturar o currículo, afirmar o direito à aprendizagem em detrimento do direito à educação, e todos vocês vão concordar comigo, se existe o direito à educação, que é afirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, que é afirmado, no caso brasileiro, na Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, como primeiro direito social, não porque é mais importante, mas porque o Constituinte concluía que o direito à educação é um direito que abre porta para os demais direitos. Se esse é o cenário, vejam, a aprendizagem é uma redução do direito à educação. E o que se reduz é o projeto de ensino, é a infraestrutura das escolas, é a valorização dos profissionais da educação, é a qualidade da educação, são as políticas de garantia das condições de oferta para o ensino. Então, essa é uma questão importante. Só que o neoliberalismo, quando ele não consegue implementar suas políticas por vias democráticas e políticas que são construídas em processos parlamentares, ele vai para a disputa da sociedade na forma da extrema-direita, que é o neoliberalismo descomedido, que é violento, que é o governo Javier Milei na Argentina, que é o governo Jair Messias Bolsonaro no Brasil, que em parte foi o governo Michel Temer, que lança a mão de políticas que são terríveis e que são articuladas no mundo todo. E nisso eu já parto para concluir a minha fala. No caso brasileiro, a militarização de escolas, nós já temos de 180 mil escolas, a gente já tem um universo quase de 3 mil escolas em processos já militarizadas ou em processo de militarização. Pode parecer pouco dentro do universo, mas é algo que é crescente.
E quando você militariza uma escola, você tem dois objetivos. A extrema-direita tem dois objetivos. Primeiro, dizer que a disciplina autoritária e um padrão de comportamento coercitivo por parte da autoridade dos professores, que muitas vezes são condicionados por policiais militares, por soldados do exército, etc., é uma estratégia melhor de ensino-aprendizagem do que as ciências da educação, em especial a pedagogia. Então, é um ataque científico. Por outro lado, tem um outro ataque, que é dizer que os jovens não devem pensar, eles devem obedecer, os estudantes. Em geral, jovens, porque as escolas militarizadas são para a juventude. E vejam, as escolas militarizadas no Brasil são muito inferiores às escolas militares ofertadas para os filhos dos militares das Forças Armadas. Essas escolas, para os filhos dos militares, elas são escolas que até têm uma preocupação com o pensamento crítico, que fazem uma boa formação, mesmo sendo militares. Mas para a população em geral, vai uma estrutura contraditória e precarizada de militarização, que, na minha opinião, não é boa nos dois sentidos. Eu não acho que nenhum projeto da escola militar é bom, como alternativa, obviamente, de política educacional, nem escola militarizada. Agora, tem um outro objetivo, que é intimidar os jovens. É uma estratégia de educação por intimidação, o que é extremamente pernicioso num país que viveu uma experiência de escravidão nefasta. A segunda política que se lança a mão, e essa é global, ela é mais forte no Brasil, mas ela tem processos na Alemanha, nos Estados Unidos, no trumpismo, né, muito mobilizadas pelos apoiadores do Donald Trump, que é o Escola Sem Partido, que é destituir o pensamento crítico do ensino e afirmar uma guerra entre professores e estudantes, que inclusive questiona a ciência. E aí os casos mais paradigmáticos são professores que querem lecionar nas aulas de biologia, em especial, querem lecionar a teoria da evolução ou as outras teorias científicas sobre a evolução das espécies, né? E mobilizados por pastores evangélicos ou padres ultrafundamentalistas cristãos, os estudantes questionam os professores defendendo, por exemplo, o criacionismo. Só estou dando um exemplo, existe exemplo para todas as perspectivas, né? Uma tentativa nefasta de relativizar a escravidão no Brasil, de relativizar o nazismo na organização da sociedade, então esse é um ponto muito preocupante. E a última ação que está sendo feita, e também é global, a educação domiciliar. A educação domiciliar, ela é também pautada por um termo que eu considero muito adequado da Judith Butler, que é a ideia do pânico moral, em que vai dizer que a escola, em oposições fascistas, duplas de oposições fascistas, que a escola ela é nefasta, a casa é sagrada. A família é sagrada, a sociedade é nefasta. Ou seja, tudo aquilo que expande o horizonte das pessoas é nefasto. Tudo aquilo que restringe as pessoas a ter um horizonte medíocre da própria existência familiar. E quando eu falo aqui em medíocre, eu não estou desrespeitando a família. Mas eu, como pai do Francisco, que é meu filho de 15 anos, eu quero que ele tenha experiências muito diferentes das minhas. Eu quero que ele vá para a escola, inclusive, para conhecer outros mundos, que supere a minha existência. Que a existência dele seja única, plena, e dele, de propriedade dele, né? Que a experiência dele, a experiência humana dele. E, na prática, a educação domiciliar, ela nunca teve a ideia de superar a escola em termos de matrícula, mas a ideia dela é massacrar a escola, massacrar a educação. E a arte, inclusive, as artes, né? Inclusive, o ensino de arte, inclusive, é uma fronteira de ataque. Bom, diante disso tudo, o que a gente pode fazer? Porque a última coisa que eu quero é que a gente saia aqui dessa conversa achando que eu sou desesperançado, ou que eu não acredito que existem alternativas. Pelo contrário, eu vejo muitas alternativas.
E, curiosamente, a gente está numa posição muito vantajosa, porque a principal alternativa que as sociedades têm diante da guerra cultural da extrema-direita e da opressão econômica causada pelo neoliberalismo, econômica e de valores, causada pelo neoliberalismo, o caminho que a gente precisa trilhar é o caminho de educar. O que a gente tem que fazer mais é realizar o nosso trabalho. Só que tem que realizar o nosso trabalho com a clareza e com a compreensão de que nós estamos sob ataque, que nós temos que enfrentar um projeto de reorganização da sociedade, que a gente tem que reestruturar e reconstruir laços que sejam laços pautados nos direitos humanos, que sejam laços pautados no respeito ao outro, que sejam laços pautados no enfrentamento do machismo, do racismo, da misoginia, e que a gente vai precisar voltar a fazer um trabalho, que no Brasil eu não gosto muito do termo, mas que se chama trabalho de base, que na prática é realizar aquilo que o Paulo Freire escreveu no Pedagogia do Oprimido com muita precisão. A gente vai precisar voltar a dialogar e vai ter que ter a coragem de vencer o sectarismo sendo radical. E o que é ser radical no sentido freiriano? É ter a coragem de fazer o diálogo no olho no olho, com amorosidade e respeitando o povo e construindo junto com o povo. Então, tem que ser um projeto de educação que seja dialógico, que seja um projeto de educação humano, que seja um projeto de educação, inclusive, que se afaste estruturalmente de uma ideia vertical de que quem detém o conhecimento, algum conhecimento, né, um conhecimento muito sistematizado, mas que não é melhor nem superior ao conhecimento popular. Então a gente vai ter que reencontrar o povo. E eu sinto dizer, mas essa é a minha real impressão, nós, no nosso trabalho cotidiano, nas universidades, com a pressão, inclusive neoliberal do produtivismo, nós nos afastamos demais do povo. A gente vive num mundo... Eu falo isso da universidade, eu estou hoje na universidade. E eu sofro todos os dias para conseguir me conectar com aquilo que eu sempre fui, que é uma pessoa que luta pelos direitos sociais, luta por justiça social, porque tudo que a universidade faz é me afastar dessa perspectiva para ficar fazendo pontuação para ver se eu continuo dentro da pós-graduação da Universidade de São Paulo. Isso é muito pouco para o papel que a universidade tem que fazer num país tão desigual como o Brasil e um mundo sob ataque da extrema-direita. Então, o caminho, eu acredito que de fato seja o exercício da nossa profissão como educadores. Educadores de um mundo que precisa se reencontrar no respeito integral a todas as pessoas e na promoção de todas as possibilidades de identidade, de existência. Então, é isso que eu queria dizer. E como eu sei que o grupo tem uma vinculação com a questão das artes, eu não vejo o caminho mais profícuo para realizar esse projeto de educação. Então, muito obrigado a todas e todos. Eu estou cumprindo exatamente a minha meia hora. Não fugi nem um minuto. Começou Obrigada, um minutinho Daniel. atrasado. Mas Muito obrigada. agradecer a todos vocês aí pela oportunidade. Nossa, nós que agradecemos, foi uma fala maravilhosa, que trouxe muito conhecimento e muita preocupação também. Mas aí no fechamento, você, em vez da preocupação, você já dá algumas orientações de ocupação, que são muito melhores, né? E que já dão uma direção, assim, eu achei muito interessante isso, né, que você fez. Você trouxe toda a problemática, né? Mas também faz a proposição, né? Também é propositivo. Obrigada. E agora a gente vai passar a palavra para a professora Tiki, que é como a gente carinhosamente, né, chama, professora Muchas Tiki. gracias. Agora Habla. também eu passo a coordenação para alguém que fala espanhol, tá? Para a professora ficar à vontade, tá? Gracias. Hola, Muchas Chiqui. gracias. Chiqui, te voy a presentar, aunque yo sé que para la mayoría de quienes están asistiendo
al webinario no es necesario, pero de todas maneras me parece que está bueno presentarte para que quizás podamos tener alguna información de contexto para quien se suma y no conoce tu recorrido en temas vinculados a la educación y, bueno, y a todo lo que has venido aportando en nuestra construcción muy compleja de muchos años en el camino de la educación artística. La idea, como podrán haber visto, la idea de este webinario tenía que ver con poder considerar los temas vinculados a los objetivos que establece la ONU, que establece la UNESCO en relación a arte y educación desde una perspectiva latinoamericana. Para eso contamos con Daniel Cara en la primera presentación, y reconocido también en Brasil, con el premio Darcy Ribeiro de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Él mismo mencionó que fue coordinador de los grupos temáticos de educación de la Oficina de Transición del Gobierno de Lula Alquim. Eh, en cuanto a Chiqui, es dramaturga, tiene una extensa producción teatral como actriz, directora y autora de más de 30 obras. Es profesora de actuación, dirección y pedagogía teatral en escuelas de teatro públicas y privadas, carreras universitarias, cursos de grado y posgrado, y una gran militante latinoamericana en los temas de educación artística. Para nosotros es un honor que ambos nos acompañen hoy y, y ahora, como le pedimos a Daniel que divagara, que falara divagadinho, ahora vamos a pedirle a Chiqui que también hable despacio en castellano para que quienes son lusoparlantes puedan eh, seguir y acompañar la conversación para después intercambiar entre nosotros. Así que todo tuyo, Chiqui, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos los que están escuchando y lo escucharán. Estoy muy feliz, siempre vuelvo al INSEA porque es una institución fuerte que no va a abandonar su objetivo de cómo la educación artística puede ir creciendo y poniéndose en crisis con los contextos políticos latinoamericanos y nunca dejó su función. Yo empiezo siempre con alguna cita, en este caso no la voy a explicar, el final de las ciudades invisibles de Italo Calvino. Marco Polo, que fue, según la leyenda, encontró al Gran Khan, que es el emperador de todos los emperadores, y cuando termina le dice, pero yo fui a todas las ciudades que me mandaste, pero nunca me mandaste a la ciudad del infierno. Y el Gran Khan le contesta y así termina el libro. El infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos a veces estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta dejar de verlo. Y la segunda es riesgosa y existe atención y aprendizajes continuos. Buscar y saber quién y qué, quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y darle espacio. Es tan importante encontrarlo como trabajar con determinados grupos humanos y sostener ambientes comunitarios, territorios, escuelas que busquen la excelencia, etcétera. Agradecimiento mío a todas las personas que integran la INSEA, del Consejo Latinoamericano, y acá a Gonzalo Uruguayo, está Celeste Martins, también está acá, y está Rosa, y bueno, y me lleno de amor porque
en una como diría el tango, en una noche cruel, o en una noche apacible, estamos todos juntos porque seguimos adelante y porque seguimos tratando de entender qué pasa y de buscar y saber cómo podemos aportar mejor en esa noche destemplada y turbulenta. Mi primer tema es que estamos en una nueva era civilizatoria. Esto lo ven en todos los libros de todos los filósofos y yo no voy a dar una conferencia explícita, necesitaría 3 horas para explicarlo. Pero ¿por qué no digo que es una crisis del neoliberalismo? Primero, siempre acuérdense que hablo desde Argentina y que en Argentina la educación está completamente atacada, la educación pública y la salud pública, y solo van a quedar las escuelas con voucher o las que paguen las personas. Estamos en un momento donde el Estado se pulveriza y se eliminan 75.000 empleados estatales diciendo que nunca trabajaron. Esta nueva era civilizatoria es era civilizatoria porque después de la pandemia y también del avance de las derechas y conservadorismos más rígidos, más unívocos, estamos viviendo, en Latinoamérica tiene sus matices y deberíamos defender esos matices, en Argentina por lo menos, mucho más. Esa nueva era civilizatoria desconoce las formas del tiempo que veníamos llevando. En general, después de la pandemia, antes de la pandemia, no se pensaba en el tiempo, se lo naturalizaba porque el tiempo, en definitiva, era el tiempo que te quedaba por vivir. Y tampoco recordamos los 3 primeros años de vida, que son un presente absoluto. Ni recordamos el absurdo, ni recordamos el pensamiento en imágenes. Para la gente de cine hay que volver a aprender desde los 3 años para hacer un guión con lo que se ve y lo que se oye, no lo que se piensa armar como ideología, que es la consecuencia de todo esto. O sea que agradecimiento total. La nueva era desconoce el espacio, quiere fugarse de los espacios de confinamiento que, como mi compañero dijo tan excelentemente, Foucault, en realidad muchos espacios son de vacaciones y otros espacios son de tours, están tan armados como una escuela, y que en definitiva nos hacen hacer solo lo que quieren, mientras el concepto de la libertad ha cambiado totalmente. Entonces, como le robaron a la izquierda y al progresismo, le robaron el concepto de libertad, por lo menos en la Argentina, la libertad es liberarse del Estado. Es liberarse, pero cuando te liberas del Estado, también te estás liberando, ya en 6 meses lo vimos, de una forma de organización social. Te liberas de los territorios, te liberas de darle plata federal a todo el país, te liberas para quedarte solo vos y tu deseo. Y esa soledad y ese deseo ha creado una tremenda problemática de salud mental, por lo menos en la República Argentina, pero se habla de todo el mundo. En esta crisis civilizatoria, en realidad nos preguntamos, ¿por qué vivimos? ¿A qué venimos a vivir? Cuando se habla de las ODS de la UNESCO, yo no puedo gastarme la media hora porque ustedes la pueden conseguir en muchos lados, pero si ustedes se dan cuenta que esas ODS corresponden a los gobiernos, no corresponden en realidad a llevarlas adelante los pueblos, sino los gobiernos con la participación de los pueblos, y que el eje más importante, con todo el respeto, es la escuela, pero el eje que aglutina un proyecto territorial es el territorio, no es más
un sistema cerrado en sí mismo que diga esta es la educación formal y esta es no formal, la de las vecinales, iglesias, sindicatos, esta es no formal, porque en filosofía lo no formal no existe. En esta era civilizatoria es preguntarnos qué es el mundo, qué es la vida, y es algo que la escuela debe presentar. Y está muy bien el orador que habló antes, sin tener en absoluto ningún despecho de volver a los años 60 o de introducirse en la escuela como una práctica de la libertad, en esa otra libertad que significa trabajar en común, que significa construir proyectos con otros, que significa utilizar muchos lenguajes y muchas formas del arte, en lugar de, como en mi país y antes de mi ley, tener dividido y pulverizado todo, las ciencias exactas de las ciencias biológicas que quedaron en el medio, de las ciencias sociales, y el arte se fue, o tiene una obra de arte como si fuera otra cosa, y el arte no está integrado dentro de la escuela lo suficientemente, pero a su vez el arte, esto de rodar y de no quiero que todos sean artistas en la escuela, lo que no quiero es que todos sean esclavos. El arte tiene una manera grupal, el arte es como el juego, sin alguien que comparte o que ve, aún el chico que juega solo, juega hablando consigo mismo por adentro o juega con un amigo invisible, siempre hay un otro. El arte es inconcebible sin un otro. Por lo tanto, el arte puede darle a la escuela la grupalidad, puede darle su contacto con la belleza y puede darle esta secuencia extraordinaria. Un niño que viene a la tierra con una decisión orgánica de jugar, y ese juego no es un entretenimiento. En ese juego va creando relaciones y va creando un pensamiento en imágenes, no en conceptos que empieza a tenerlo a los 6, 7 años. Él ve la libertad, si le dicen libertad, o ve la vereda de la esquina. Y por eso tenemos que de alguna manera volver al pensamiento perceptual en el arte. La lucha entre el pensamiento racional y perceptual es enorme en la escuela, debe ser una trenza, porque si no, no llegaremos nunca al pensamiento complejo, que como lo dijo Morín, tiene una parte conceptual y tiene una parte poética, y la parte poética es lo que hacemos, son las prácticas de la mano que piensa, es todo lo que hacemos desde lavarnos los dientes o crear una escultura o crear un juguete que va a desaparecer, porque no es arte lo que buscamos, es cultura, es hacer que las materialidades no se mueran y es hacer que la naturaleza no se vaya. La UNESCO pone en las ODS la crisis absoluta y tremenda de la vida social organizada y también de nuestro temblor por vivir, porque perdonen que parezca demagógica, pero si vos no tenés ningún proyecto de vida, si a vos ya no te quedan esperanza, tu único fin, el único fin de tu vida es la muerte. Es la muerte, la bulia, el no me importa nada, el ya no me importa la política, ni me importa la transformación de muchísimos de los adolescentes. Entonces, cuando vos ves la ODS, que empieza con erradicar la pobreza, fomentar la arquitectura, defender la educación toda la vida y en todas sus etapas, y que sea de calidad, y defender la igualdad de género y la energía renovable, y el trabajo decente y la reducción de desigualdades, y las ciudades y comunidades que podrían producir y producen en Brasil por todos lados de forma sustentable, el consumo y la producción responsable. Estamos contra el cambio climático, que están viendo lo que sucede, y tantas otras cosas más, la defensa de la vida terrestre, de la vida de los océanos, de la justicia y las instituciones democráticas, y también de las investigaciones científicas para ponernos frente a nuevos desafíos
y enfermedades que va cruzando otra idea de salud, la humanidad. Esa es la nueva era civilizatoria. Estoy bien. El único propósito era pensar en la sustentabilidad de nuestra vida. La sostenibilidad viene a ser, lo digo muy sencillo, vino antes y vino a ser ojo con lo que consumen, ojo con lo que se llevan las corporaciones, porque en el año 50 premios Nobel, esto no es de revista de divulgación, premios Nobel dicen que el 2050 va a ser un momento de crisis tremendo sobre los elementos naturales que constituyen la Tierra, y el 2050 están sus hijos y están sus nietos. Y lo sustentable, una vida sustentable es una vida que pueda abastecerse de un bien común, pero no dejar a otros sin comer, ni dejarlo en la calle tirado de noche. Si no, no es insustentable, porque no podemos regular el tiempo de la naturaleza. Y la naturaleza no es un paisaje para mirar, ni tampoco un lugar para recoger chapitas de plástico, aunque lo hagan y me gusta mucho. Nosotros somos parte de la naturaleza. El que pasó la pandemia y no se dio cuenta de que su cuerpo era una materialidad que integraba la naturaleza y que su célula básica es igual a la célula de todas las especies del planeta, no se dio cuenta que era parte de la naturaleza y que por eso tenía que defenderla. No somos ni expoliadores, porque son las grandes corporaciones, ni somos salvadores. La tierra, esto es una metáfora y es una literalidad. La tierra está cansada. Un año de soja corresponde a 6 años de maíz continuado. Y entonces la alimentación del mundo te está comparando en 6 veces lo que es la codicia y lo que es la necesidad de la alimentación. Una grande de 82 años, Armstrong, no lo sé pronunciar bien, sueca, ganó el premio Nobel diciendo que si la cultura tenía un tabú, que era el del incesto, muchas veces hecho nada por la gente, la naturaleza debía tener un tabú. Y ese tabú es una parte de alimentación que no se puede comprar ni se puede vender. Esto que ustedes, si yo lo invento, me dirían, esta está loca realmente, ganó el premio Nobel, Ellen Armstrong. En definitiva, porque estoy empezando por medio ambiente, el planeta está cansado y tiene algo, tiene degradación ambiental, cambio climático, limitación de las energías del petróleo, viviendas imposibles, transportes inabarcables, conducción, tiene una producción popular sustentable que no se ve, que se ve por todos lados, huertas comunitarias, ferias, economía urbana, pero no se le da ni el dinero ni el desarrollo humano que necesitaría. Hay falta de oportunidades para millares de personas, hay exclusión, hay falta de educación para toda la vida, poco acceso al mundo simbólico. Hay muchas cosas que uno dice ahora como metáfora, y entonces uno dice, estoy ahogada por ese hombre. Vos decís, anda al médico. Y no es anda al médico ahogada, te quiere decir que él te tiene dominada y que te agarró el cuello y te dejó sin aire. Lo que te está diciendo es una metáfora. Si vos decís en el fútbol, el alma está en offside, en off, dicen otros, en offside che bandoneón. Quiere decir que el alma no sintieron nunca el alma en posición adelantada, no la sintieron nunca fuera de juego. La metáfora, el lenguaje es eficaz cuanto más se aleja de decir lo que literalmente significan las palabras.
La crisis no es solo ecológica, es sociocultural y es ético-política poética. Morín. Y cuando en el viejo informe, también leí lo siguiente, pero el viejo informe de Delors hablaba de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a vivir juntos. Bueno, se ha pulverizado, y también lo digo, si lo entendí en su hermoso idioma, también lo dijo mi compañero conferencista. Hay un conflicto de valores enorme y no sabemos vivir juntos, no sabemos dialogar, como diría Freire, y si la palabra ya no tiene doble sentido, y si la palabra no se compone y se construye en una metonimia que te lleve a la literatura, a los cuentos, a la narración oral, estamos muy mal. ¿Qué propongo? Porque algo estamos siempre proponiendo en las escuelas. Se hace triza el desarrollo del hombre en lo productivo y se hace trizas el modelo filosófico, porque en realidad si somos parte de la naturaleza, se acabó la teoría de la sustancia del hombre, del renacimiento de Leonardo, estamos desde Platón hasta Heidegger en cuestión. Y eso es una verdadera cambio de época. Nos coloca frente a una desvalorización profunda de los derechos humanos. Están cambiando constituciones y hay países como los de Escandinavia que en cuanto a los ODS de medio ambiente y también en Alemania están avanzando mucho, pero no está avanzando por lo menos mi país y por lo menos muchos países de América Latina, y no están avanzando porque el cambio de gobierno nos lleva desde una izquierda hasta una derecha fascista. Y entonces esas dos visiones del mundo, alentadas por la propia gente, en realidad se nutren del odio, del resentimiento, de la frustración, y esa frustración no es buen material para estar transformando la vida. ¿Cómo se expresa el arte para esos derechos humanos? Los discursos hegemónicos contradicen la realidad. Si vos ves mucha televisión o muchas pantallas, te vas a encontrar con mundos inventados y no de los que te dan paz, de los que te dan horror, los zombies, todo se termina, todo tiene ojos que se salen, todo es sangre, todo es violencia desde los más chiquitos, y entonces usted dirá, ¿qué me importa a mí cuál es la realidad? Siempre se ha cuestionado lo real, pero cuando vos vivís atormentada por realidades que no vivís en la vida común, intransitable, se vuelven como metas. Las ODS de muchas poblaciones son estas metas, son ganar el casting, ser famoso, firmarle a todos, usar la sexualidad, no sé. ¿Cuáles son las ODS de ese aparato electrónico? Atención, ese mundo electrónico que pudo ser y puede ser una forma extraordinaria de democratización. Acá tenemos un uruguayo y un brasilero, me faltan 10 minutos, y constaten si me faltan 10. Y entonces lo real, el niño no entiende de lo real, no tiene idea es presente expandido, o sea que lo que hace hoy, lo que hizo ayer, lo que hace mañana, siempre, siempre. Y lo que nos serviría todo eso. Y el niño habla un lenguaje fantástico, dice la paraguas, porque si vos ves el paraguas, tiene que ser mujer. Y como Benveniste te diría que eso no funciona junto, te dicen la paraguas y vas creando relaciones. Mi hija cuidaba a un niño que no tenía padre, que no estaba estimulado, que se llama Felipe, que al año y medio subió la escalera, hacía de todo. Yo le preguntaba, ¿vos sos feliz?
Felipe, y él me decía, sí, porque soy feliz, P. Repito, en castellano, con Z, feliz, P. Bueno, subían y entonces ella nada que ver con la organización deductiva tampoco. Ella decía, Felipe, ponete la mochila y el saco porque nos tenemos que ir. Y él tenía la mochila y el saco puesto. Entonces llegan y se saca una zapatilla celeste y se pone unas zapatillas negras. Y él le dice, ¿por qué te pones zapatillas si ya tenía zapatillas? Y ella, porque nos tenemos que ir, no porque me duele, porque no me combina, porque es largo, nada, porque nos tenemos que ir, nada que ver con lo que le pregunta. Y decía, pero si ya tenía zapatillas, ¿para qué? Entonces él se queda callado y dice, ya sé, las celestes son para venir y las negras para ir. Esto que ustedes no se ríen, a mí me parece una conjunción paralela de verbos, de acciones al año y medio que son imperturbables. El arte tiene la posibilidad en la escuela, fuera de la escuela, en los territorios, de enseñarnos un método basado en la sensorialidad, en la percepción, en la imaginación, en las emociones y en los conceptos. Pero no trabajamos todo eso para llegar al concepto. Trabajamos todo eso para emocionar, para identificar y también para que el concepto aparezca entre la emoción, entre la percepción. Por eso vamos al cine y al teatro y escuchamos a los narradores orales. El sentido se está pulverizando. Los 5 nichos más arcaicos e importantes del sentido son el mito, la celebración, vamos subiendo la cuesta, que arriba a la noche se ha puesto. Todos comparten su pan, su mujer y su gabán. La celebración del cumpleaños, del casamiento, del Día de la Patria, de lo que sea, la celebración que te aleja del odio y que hace que tu cuerpo esté con otros cuerpos que no conocen, ni con gente social que no conocen. El mito, la celebración, la narración oral que trae la transmisión de cantos y de cuentos que vienen de varias generaciones. La transmisión de pasos se está rompiendo. Y aquí viene y el juego en toda la dimensión del juego en toda la vida, porque en lo sexual hay juego, en el chiste hay juego, en el humor hay juego, en la escuela hay juego, aunque digan que no. Hay juego en los matorrales y en los maizales. Hay juego, el niño vino con el juego dándonos una respuesta de movimiento, pero del juego, cuando crece, se va a la creación y la creación tiene 2 operaciones, la selección y la combinación. Si fuéramos educados permanentemente en la selección y la combinación, no seríamos artistas, seríamos creadores natos de la ciencia, de las artes, de la filosofía, absolutamente de todo. Y por último, el acontecimiento, aquello que ves una sola vez en la vida, y la belleza. La belleza es todo lo universal, quiere decir, yo miro el mar y digo, todo lo universal está acá, en este mar, todos los mares en este mar, como Cortázar, todos los juegos el juego, todas las flores en este perfume. La belleza es algo que pasa rápido y solemos no verla, pero la individualización de algo tan profundo como la belleza te da una razón para vivir. La violencia, debemos dar más sitios y más lugares para conocer la belleza y también para conocer la organización social. Hay que reestructurar la organización social y el lugar con mayores posibilidades que tiene el arte, la ciencia, la narración oral, el teatro, absolutamente todo para unirse a ese territorio. Pequeños y grandes territorios que integran distintas formas de vida, distintas formas de pensar e integran la escuela. No es que toda
la gente del territorio va a encerrarse en una escuela. ¿Qué le pasa a la escuela? La escuela está única. Entonces yo tengo cuerpo y mente, y materia para el cuerpo y mente. Objeto y sujeto, que el niño siempre es objeto, porque no tiene palabra, no tiene poder de construcción de verdaderas lugares para niños y para grandes. Entonces, objeto y sujeto, teoría y práctica. Me dicen, ya es lo mismo hoy día, la práctica es una forma de hacer teoría. Le digo, no, yo rendí en la facultad y los doctorados importaban más que los 26 años de práctica educativa que yo tenía. O sea que no me digan eso. Esas excepciones nunca te llevarán a un pensamiento complejo, porque el pensamiento complejo no es de conceptos y haceres que tiene circuitos complejos de todo tipo. Y el pensamiento complejo es necesario para hacerle frente al mercado de las corporaciones electrónicas. Y si no nos damos cuenta de eso, nos vamos a quedar en otra era civilizatoria. Lo simple, lo bello, no están en contra de lo congreso. Me falta nada. Por lo tanto, decirles que en Latinoamérica, darles una alegría. En el mundo se está estudiando un campo nuevo que se llama ambientalismo integral y otros le llaman humanismo integral, que va para la escuela, que va para los barrios, que va para las vecinales, que va para las organizaciones sociales, que va para todos. Ese ambientalismo integral ha sido estudiado por muchos y el primer sector que tiene más producción teórica es Suecia, Noruega, es Escandinavia. Y el segundo sector que tiene extraordinaria producción teórica del ambientalismo integral, que quiere decir que las políticas públicas son integrales y que llegó la hora de que el arte, la cultura, la educación, la salud y el medio ambiente sean transversales en los gobiernos y sean transversales en las políticas de los territorios, donde haya consejos territoriales que tengan planes para ese territorio y donde ese territorio pueda articular todos esos campos. A eso se le llama humanismo integral, mientras mi presidente quiere vender las escuelas, las aerolíneas, la salud, y mucha parte del mundo está dejando los valores de solidaridad y está queriendo un hombre solo, al que solo le importe su vida, y una escuela que con unos pesos, que son muchos, que le dé la gente, va a terminar destrozando a la escuela pública, que era lo que nos ponía en acción. El hijo del doctor estuviera al lado del hijo del barrendero. La escuela pública. Sin lo público para los niños y adolescentes no hay ciudadanía. Los dejo a ustedes con una sola frase que dice: la función propia de la imaginación es la función propia de una realidad que no tiene posibilidad de mostrarse en condiciones normales de percepción sensible. No puede mostrarse la imaginación en condiciones normales de percepción sensible. Su función es penetrante claramente en lo remoto, en el futuro, en el suceso, en lo oscuro, en lo otro, en lo que vendrá. La función de la imaginación es ponerle imagen y concepto, es ponerle pensamiento complejo y tiempo por delante que hasta supere su vida para inventar una escuela mejor, para acompañar a los gobiernos y denunciar cuando han abandonado las ODS, y para encontrar la esperanza de que ellos, sus hijos
y sus nietos vivan un futuro mejor. Me pasé 5 minutos. Muito bom. Muito obrigada, eu agradeço. Gracias. Foi Gracias, muito Chiqui. bom. Foi uma fala maravilhosa, uma fala complementar e uma fala que, para nós, arte-educadores, ela Es- cabe no mesmo paradigma, né? Nós estamos falando das mesmas coisas, né? De outros pontos de vista. y, Também gostei muito que você trouxe Morin, como vocês dizem, né? y yo Muito bom estuve, essa coisa do pensamento complexo, e ele fala de uma democracia que não é representativa apenas, mas também participativa. Então, eu acho que nós fomos presenteados essa noite com essas y duas hay que falas. hay que cambiar la escuela con el centro en la vida. Yo no digo que no haya saberes y conocimientos, pero el centro de la escuela es el niño y el joven o el que le toque a esa edad, y hay que hacer una cierta filosofía que no es historia de la filosofía, son las preguntas básicas del vivir. Eso tiene que venir y pronto. Hay demasiada gente, hay demasiada tristeza en los adolescentes argentinos. Aqui também, aqui também. Então, a gente pode também abrir para as perguntas, e o Daniel, se ele, acho que ele está aí também, se ele quiser fazer alguma interlocução com essa fala da professora Tiquini também, e a Estou por gente aqui. está aberto. Oi? Olá? Está nuestro amigo brasileño, nuestro amigo uruguayo. Não, estou aqui sim, não só para dizer que eu estou aqui. Me gustó, y no lo digo de cortesía, como usted es Daniel, me gustó muchísimo y tenemos mucho en común, lo de la pulverización asfixiante de la escuela, tenemos a Freire en común, tenemos muchísimo en común. ¿Y usted no cree que una cierta filosofía de vida, de existencia de las personas que estudian, no debe ser introducida en la escuela, no como una materia, sino como una forma de estar juntos? No sé si me entendió. Sí, Sim, Daniel. sim, não, entendi sim. Não tenho dúvida, eu acredito que... Eu gostei muito da sua fala e creio que nós temos um desafio mesmo de construir laços mais sólidos e profundos entre os países da América do Sul e da América Latina. E não tenho dúvida de que Freire é uma referência para todos nós, né? Para todos, E a para todos. sua fala é muito inspiradora. Obrigado, viu, por esse presente na Obrigado noite. por usted, obrigado por usted, por usted. Obrigado. No le tienen miedo a los años 70, ni le tienen miedo a una posición progresista o de izquierda en la escuela. Usted, usted. E agora? Agora, a participação das pessoas, né, que estão aqui compartilhando esse webinar com a gente. Então, agora está aberta a participação, as perguntas de todo mundo, e mesmo as nossas, né? Bom, então está aberto. Podem abrir o microfone ou comentar. Nadie nos entendió. Nadie nos entendió. Entenderam. Por la lengua. Entenderam, sim. Hicimos esfuerzo. Tengo una pregunta para Daniel en relación a esa perspectiva política, ¿no? O sea, es cierto que la educación artística no está en la agenda del capital, o digamos, está, pero de una manera funcional. Es decir, el capital muchas veces utiliza el lenguaje artístico o las herramientas que comparte el lenguaje artístico para
usarlas y vehiculizar formas de incrementar el capital, digamos, o de generar consumo, o de eh, construir imaginarios en relación a esos consumos. Ahora, los gobiernos, y esta es una opinión personal, creo que también lo hacen, ¿no? Esto que Chiqui traía de lo que sucede en Argentina y lo que sucedió en Brasil con los modelos neoliberales y de derecha, eh, con una visión muy destructiva en torno al educativo, lo hacen, pero también los gobiernos de izquierda lo hacen. Es decir, Sí, no, también, no también. solamente, no es un tema exclusivo de la derecha, ¿no? Lo que sucede es que nos han tocado quizás, tanto en Brasil como en Argentina, casos muy extremos, con una violencia institucional muy fuerte y muy declaradamente con un objetivo específico. En Uruguay no es ese discurso, pero por la vía de los hechos también tenemos un gobierno que de alguna manera ha colocado a la universidad pública a la par que las otras universidades, incluyendo las privadas. Entonces ahí también hay una decisión política de cómo vincularse. Pero al no ser un tema de izquierda ni de derecha, porque bueno, la coyuntura del mundo hoy hace que un país como Brasil, con el mismo gobierno que impulsó las grandes transformaciones, también tiene una estrategia geopolítica en la cual tiene que dialogar con esos movimientos geopolíticos y también aparece participando en otros espacios que a veces también generan agenda. Entonces, la pregunta es, y perdón por lo extenso de la introducción, ¿cómo visualizás esas tensiones entre la posibilidad real desde un gobierno con una mirada que coloca la educación en el eje, porque en el caso de Sí, Brasil ha colocado mucho dinero y coloca la educación y coloca a las relaciones, por ejemplo, latinoamericanas también con una política muy clara, pero al mismo tiempo tiene esa tensión interna donde se generan fricciones y contradicciones, ¿no? Y en todo eso, todo hablando de la educación en general, aparece además la educación artística, que tiene otra capa de complejidad, ¿no? Porque también desde los gobiernos la educación es, bueno, vayamos con la agenda de la tecnología, vayamos con la agenda del desarrollo y muchas veces la mirada es muy corta porque no se visualiza al arte como un potencial de desarrollo, de desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, era un poco en esa tensión que te parecía en este momento que estamos viviendo hoy. sí, yo contesto ahora o después. Pode contestar. Pode responder, Daniel. Vamos fazer um diálogo. Bueno, ¿no? Voy a intentar hablar en portuñol y creo que se queda más tranquilo para todos. Bueno, lo que ocurre es que el neoliberalismo es algo que está en la izquierda y está en la derecha. Nació en la derecha, pero es muy fuerte en la izquierda. Yo apoyo un candidato a la municipalidad de São Paulo que se llama Guilherme Boulos. Y fui en los sábados para una actividad de lanzamiento de su campaña. Y estaba en mi lado estaba una gran lideranza de Brasil, de la izquierda de Brasil, que se llama José Genuino. Y Genuino es una persona importantísima para nosotros y ahora está muy descontente con la forma como está haciendo el gobierno el presidente Lula. Y habló para mí, Daniel, mira, por la primera vez que yo comprendí lo que tanto hablan ustedes. Ustedes siempre y siempre hablan que el neoliberalismo está adentro de nuestro gobierno. Y yo ahora no tengo duda ninguna porque el gobierno trabajó contra la enseñanza de filosofía y sociología en una negociación muy específica sobre la cuestión de la educación secundaria. Entonces, lo problema es que no se trata del capital solamente, se trata de que
los gobiernos de izquierda, eso en todo el mundo, no es solamente en Brasil o en Argentina o Uruguay, y creo incluso que la izquierda de otros países son más fuertes que nuestra izquierda, y soy una persona de izquierda incluso. Pero mira, lo que ocurre es que nuestros partidos, nuestra comprensión de la gobernabilidad, hecho que nosotros nos quedamos sin perspectivas que sean disruptivas, que sean, eh, que tengan coraje, que sean fuertes para la emancipación de mujeres y hombres. Eso es un problema. Y ahora tenemos que reconstruir. No hay otra alternativa, pero bueno, es difícil, pero yo prefiero luchar, ¿no? No voy a me quedar eh, impactado con eso y con miedo. No, tenemos que luchar. Y mira, que nosotros también tenemos que tener la comprensión que es siempre muy difícil caminar contra los sistemas. Hablamos acá en portugués, remar contra maré. Pero no hay nada más noble que eso, ¿no? No hay nada más necesario. Y yo creo que la educación de artes es un camino muy importante para todos nosotros. Entonces, no se trata de una resistencia solamente, se trata de una proposición. Paulo Freire hablaba, y la persona que es más importante para mí en la política de Brasil, que se llama Luiz Erundina, y estaba con ella hoy, él habló hoy para eso para mí, hablaba que Paulo Freire siempre hablaba, hay que hacer la denuncia, pero hay que hacer también la proposición, la propuesta. Y creo que la propuesta es la educación, como no solamente como un derecho, como algo que el Estado debe, por deber, ofertar, pero la educación como un proyecto de transformación de la sociedad. Yo creo que ese es lo camino que podemos caminar y que podemos hacer y que podemos trabajar. Y eso no es nada utópico, porque la extrema derecha de Brasil está haciendo eso. Está haciendo eso más do que la izquierda, incluso. La extrema derecha está haciendo un gran proceso formativo por la Internet, que es desinformativo, que es un proceso irracional, que es un proceso antiartístico, que es un proceso deshumano, pero hacen. Y nosotros tenemos que hacer lo que creemos que es lo cierto. Pero me disculpe por el portuñol, que debe ser de pésima calidad, pero Es perfecto, Claro, así se quedó más fácil. es perfecto. muy Gracias, Daniel. E nós estamos vivendo aqui no Brasil Mabel, também. perdona, Rosa. Mabel levantó la Desculpa, mano. desculpa. Sí, sí. Rosa, pode falar, depois você fala. Não, não. A palavra Não? é de vocês agora. Pode Então, gente, minha palavra é agradecer. Agradecer a vocês por esta experiência, por estar juntos. A palavra diálogo, a palavra laços, a palavra encontro é importante para fazer resistência, né? Para ser fortes frente a tantas outras forças que nos pressionam. Sou argentina, tenho um sotaque, Daniel, tem um sotaque misturado. Sou argentina, moro no Brasil, né? Estive na Argentina fazendo pós-doutorado, estou assim, misturada hoje, né? Mas, Miriam, agradeço por abrir as portas para a INSEA, Miriam Celeste, é minha querida, eu fico, não, eu venho assim, de um pós-doutorado na Argentina, e eu fico assim, gente, temos que fazer mais laços, temos que fazer mais encontros, temos que... Então, muito obrigada, o meu desejo é dizer obrigado. Eu estou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou da arte, sou da dança, né? E aparece aqui as duas forças, educação, né? Que traz Daniel, TIC. Ai, amei estar presente junto a ti, né? Porque TIC, eu habito a TIC assim, à distância, e estou amando estar em tua presença mesmo, né? Então, TIC traz a arte
E também a infância, gente. Eu penso essa infância. A infância, né, que tem esse pensamento pela imagem, esse pensamento anterior, esse pensamento que se complexiza a partir dessas relações e da potência que muitos dos governos querem apertar, amassar, esconder. Então, penso na imagem que também, na imagem que é do movimento. Espero que as artes, né, com as diferentes modalidades, possamos estar mais juntas e unidas. E agradeço muito, Rosa, Gonçalo, e a presença de vocês. Estou muito bem aqui neste momento. Quero mais, sabe? Tenho vontade de pedir um monte de coisas, mas sei que o tempo está acabando. Só digo, agradeço esta experiência. Gracias. Gracias a vos, Obrigada. Mónica. Mónica, Eu queria falar Miriam, va- com portuñol também. sí, Eu creio que é mais fácil. Pero eu conhecia apenas a voz de Daniel, porque a voz de Daniel traz para nós, em outros momentos, por WhatsApp, a ideia do que se passa. Então, agradeço, Daniel, porque hoje posso te ver. Sua voz é conhecida porque estamos sempre, e você é o nosso olho, né? Tu és o nosso olho nestas situações todas que habla de política. E eu creio que as duas hablas de Chiqui, com sua veemência, e a tua, Daniel, trouxeram uma complementação, não? São muito complementares, mostrando a crise civilizatória, a crise que se pode ver de uma maneira mais à distância, para perceber um todo e como os mais distantes se aproximam. E quando tu hablas em final, tanto Chique, que traz a ideia do pensamento complexo, não? Como quando tu hablas não se trata de resistência, mas de proposições, e que a outra parte está fazendo muito bem as proposições, eu creio que temos de estar mais agarridos à ideia de diálogo, pero de las proposições, de trazer problemas, pero também colocar algo de esperança, porque tu tens de ter esperança para continuar vivendo, não? E acreditar no outro. E acreditar no outro é também ter uma posição. Eu trabalho muito com micropolíticas, com minha classe. O que faço em minha aula, em minha classe? Em meu grupo pequeno, não importa se estamos poucos aqui ou muitos, porque esta habla se multiplica, não? Pero a micropolítica é uma coisa importante. E conhecer isto dentro de uma macropolítica é muito importante. Agradeço muitíssimo, Rosa e Gonçalo, por estar à frente deste webinar e cumprimento os dois. Obrigada, Miriam. Obrigada. Eu acho sí, que, né, se vocês sí. estiverem de acordo, a gente, se não tiver mais nenhuma pergunta também, a gente vai ter que encerrar. E eu acho que a gente encerra também com esperança, né, como acabou de dizer a Miriam, e essas falas também propositivas dos palestrantes, né? E a gente tem, assim, também, essa esperança vem um pouco de uma coisa que a gente observa aqui, em tudo isso que está acontecendo, que foi bem detalhado e narrado aqui, né? Nós temos lideranças artísticas e políticas populares muito potentes na América Latina, no Brasil, na Argentina, a gente sabe disso. Para dar um exemplo, por exemplo, a gente tem um artista como Emicida, né? Um Emicida que não se deixa cooptar pela máquina, que segue um caminho, que arrasta com ele muitas mentalidades e que tenta transformar uma visão de mundo, de posição no mundo, né? De muitos jovens que acompanham. Então, a gente tem essas forças também, né? Que elas caminham junto, né? As forças artísticas com essas forças políticas, né? E eu acho que hoje essas duas falas nos trouxeram essa perspectiva, né? Essa perspectiva dessa integração, né? Dessa integração. Isso que eu acho.
Isso que eu Muy percebi bueno. aqui, de tudo que a gente conversou hoje. E também queria anunciar, além de agradecer, que nós vamos ter o próximo webinar latino-americano no dia 19 de setembro. Nós vamos anunciar e vocês fiquem atentos nas redes, né? Para esse novo anúncio no dia 19 de setembro. Tá ok? Então, agradecer a todos. ¿Me podés mandar el link para que yo escuche? Claro, já claro. estava aqui, Claro, já Chico. estava aqui na nossa comunicação, mas a gente pode mandar assim, Tiki. Vamos a A gente mandar el link para que se puedan conectar más cerca de la fecha para recordarles y Claro. que puedan participar, por Sim, supuesto. ela pediu também o link de hoje do YouTube, Y né? difundirlo también a todos quienes les parezca que les pueda interesar. Nosotros estamos colocando los videos, las grabaciones de los webinarios en ese link que está en el chat, en YouTube, para que también se pueda compartir y lo puedan ver otras personas que no pudieron sumarse hoy. Yo les agradezco también, Rosa y Mario. Gracias. Mario no pudo estar presente por un tema de salud, pero bueno, agradecer a Miriam en particular también el apoyo siempre y el acompañamiento. Siempre. Y en particular hasta a Daniel y a Chiqui por los aportes, por la calidez y por ayudarnos también a construir este espacio que coincido, requiere encuentros, apoyos, acompañamientos, construcciones colectivas, porque si no, no vamos a poder, solos no podemos, así que nos Siempre encontramos sí. en la próxima. Gracias, Gracias. muchas gracias. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Vamos de Son bolos, grandes. vamos de bolos, bolos. Gracias. Chao. Gracias. Un abrazo. Chao, grande. chao, chao. Chao. Tengo que ir a Gracias. ver la copa. Tengo que ir a la copa. A ver, Argentina que está jugando, exacto.